Esse silêncio dói na alma. Eu ia desse todinho sentado com ele. Glória a Deus por isso. A lição foi lançada hoje no grupo do WhatsApp. Nós estamos na lição 7. Um tema intrigante de uma mulher forte, destemida e usada pelo Senhor. Débora, uma mulher corajosa. Quem lembra da passagem de Débora na Bíblia? Quem lembra em qual livro está e se encontra? Juízes. Quem lembra em qual capítulo se encontra? Juízes 4. Juízes 4. Versículo 4. Quem leu a revista, pelo menos já sabe, ou quem leu a Bíblia, amém? Então eu quero convidar as adolescentes, está tudo em filinha indiana, bonitinho, mas vem para cá para frente em nome de Jesus. Vamos ficar mais próximos, vamos aprender mais a parte do Senhor. Lição 7, Débora é uma mulher corajosa. Amém, glória a Deus. Todos os adolescentes têm a revista no Amém. celular. Amém, glória a Deus por isso, vamos estar acompanhando. E qualquer dúvida, pode levantar a mão, perguntar, questionar ou até mesmo corrigir. De repente o professor não falou alguma coisa que está dentro da palavra de Deus ou da lição, pode ser corrigido, se em nome de Jesus. Devemos ter essa humildade de reconhecer que podemos errar também. Não temos toda a verdade. Quer dizer, temos toda a verdade, mas não sabemos toda ela. Amém? Glória a Deus. O texto se encontra em Josué, capítulo 1, versículo 9, que foi lido pela nossa irmã missionária, Roberta. Aqui na leitura oficial, que se diz: esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Verdade prática, as diversidades não escurecem a fé de um crente corajoso e completamente submisso ao Senhor. Vou repetir essa verdade prática para que nós possamos levar em nossos corações. As adversidades, as tribulações, as angústias, as ansiedades não esmorecem a fé de um crente corajoso e completamente submisso ao Senhor. Onde está firmado a sua fé? Ou em quem está firmado a sua fé? É a primeira pergunta que eu quero fazer essa noite. Adolescentes, em quem está firmado a vossa fé? Em Cristo Jesus. Então, se um coleguinha da escola chegar para você e falar: nossa, o seu cabelo está tão horrível hoje, você não vai se entristecer. Se alguém chegar para você e dizer: nossa, você me engordou, você não vai entristecer. Ou se alguém disser para você que o serviço que você está prestando na casa do Senhor não está adequado, então você não vai endurecer por causa disso. Se alguém te corrigir, ou se alguém te orientar, te direcionar, você não vai endurecer na fé, porque a sua fé está firmada em Cristo Jesus. E como nosso Senhor Jesus Cristo vai mesmo nos ensinar, nós devemos aprender com Ele, pois Ele é humilde e manso de coração. Então a primeira coisa que nós devemos aprender é que tudo que venhamos passar, tudo que venhamos ouvir, tudo que venhamos sentir, não pode ser superior à nossa fé em Cristo. Um exemplo disso é os discípulos do barco, no meio daquela tempestade. A palavra de Deus vai nos dizer que as ondas estavam a ponto de levar ao barco a naufragar. Elas estavam já entrando no barco. É como se o mar estivesse abraçando aquele barco e puxando aquele barco para fora. Mas mesmo em meio àquela tempestade, eles sabiam a quem buscar. Quem eles buscaram?
Jesus, mas eles não eram pescadores profissionais? Pedro, André não eram pescadores profissionais? Tiago e João, eles não tinham frotas de pesca? Não eram eles que deveriam tirar o barco daquela tempestade? Não eram eles que deveriam traçar a melhor rota para sair do meio daquela tempestade? Mas eles sabiam reconhecer: existe um ponto na minha vida, existe um momento em minha vida que eu tenho que buscar a Jesus Cristo. Este é o ponto de coragem, este é o ponto a qual nós dizemos: a força do meu braço não consegue me tirar desta luta, e eu só tenho que buscar a Jesus Cristo, porque é Ele que me direciona, e se Ele me direciona, é Ele que sustenta. Amém? Amém. Então não tente apagar ou acalmar as vozes que estão ao seu redor pela sua própria força, lendo um livro de romance, lendo um livro de filosofia, lendo um livro de autoajuda. Não ajuda em nada. Por um momento você se sente bem, mas logo em seguida essas vozes vão voltar. O que verdadeiramente vai manter você firme na fé em Cristo Jesus é a voz que vem da palavra do Senhor, a qual o Espírito Santo de Deus brada em nossos corações constantemente. Amém? Jesus venceu o diabo em quê? Com a palavra. E é assim que o crente vence as batalhas contra Satanás e contra a sua própria carne, na palavra do Senhor. Glória a Deus por isso. Amém? Segura que nós vamos até meia-noite hoje. Juízes capítulo 4. Se eu estiver falando um pouquinho alto, vocês me avisam, tá, irmãos? Que minha garganta está boa, então eu estou soltando. Aleluia. Juízes capítulo 4, versículo 4, eu lerei o primeiro, os irmãos lerão os seguintes, da leitura em classe. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela sentava debaixo das palmeiras de Débora, no Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, nos filhos de Israel subiam a ela a juízo. Versículo 6. E mandou chamar Baraque, filho de Abinoam, que é de Naphtali, e disse: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens, dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? 7. E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Císera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e eu darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Juízes capítulo 5, versículo 1. E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoam, naquele mesmo dia, dizendo: cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei, como mãe em Israel, me levantei. Aleluia, glória a Deus. Esta passagem vai falar um pouco sobre a guerra que o povo de Israel travou com alguns povos existentes no período dos juízes. E como nós vimos, Débora foi uma das juízes, profetisas do povo de Israel. Vou começar com uma polêmica, amém? Posso? Isso daí quebra toda a ideologia que é montada sobre o cristianismo, de que o cristianismo seja machista. Em um povo machista, ou um povo que carrega a doutrina machista, nenhuma mulher teria posição de honra como Débora teve. O senhor sabe o que é julgar a causa de alguém? Alguém aqui já julgou a causa de outra pessoa? Os pais de filhos
de vários filhos, nunca julgou a causa dos filhos. Aí em casa, de vez em quando, eu tenho que julgar de quem é quem pode fazer o quem pode, qual é a vez de quem de sair. Julgar nossos filhos ou a quem nós conhecemos é algo mais fácil, acredito, porque no caso de Débora está envolvendo causas as quais não era diretamente a ela, era o povo contra o povo. Eita! A irmã Thelma, nossa professora de ABT também, disse que, vocês ouviram, adolescentes? Disse que é mais fácil, seria mais fácil julgar, acredito eu, desculpa se eu estiver colocando palavras na frase da irmã, para não haver partidarismo, não ter aquele favoritismo a alguém. Então você ouve as causas, pontua as verdades das causas e ali vai julgar se quem tem direito ou não sobre o que ou sobre quem. Amém? Amém. Concordo. Porque partidarismo não é de Deus. Não existe a ovelhinha mais querida do Senhor Jeová. Existe aquela que se dispõe mais ao serviço. E quanto mais você obedece, mais de Deus você recebe. Quanto mais você doa, mais de Deus você recebe. Deus, ele não é um pai ruim. Prova disso é a parábola do filho pródigo. Todos lembram da palavra do filho pródigo? Eu quero ouvir dos adolescentes. Qual é o fundamento da palavra do filho pródigo? Que saiu das casas do pai, quis se aventurar, pediu sua parte da herança, saiu de casa, foi viver sua vida, gastou tudo que tinha e voltou sem nada. E mesmo assim, o pai não recebeu, mesmo que o filho não teve nada para nos oferecer. Ele voltou e foi recebido como filho, não como servo, como ele pensava que ia ser recebido. Assim como filho. Amém. Então o pai está disposto a sempre nos receber como? Filho. E o filho que ficou? Ele perdeu parte da sua herança? Ele perdeu o desfrute do reino do seu pai? Não. Porque o pai vai mostrar perfeitamente: quem trabalha no reino tem direito às coisas do reino. O pai vai dizer para ele: você está comigo o tempo inteiro. Você trabalha comigo o tempo inteiro. O que eu tenho é teu. Se quiseres pegar uma ovelha, um cabrito, um cordeiro e fazer um churrasco com seus amigos, você pode. Por quê? Porque o seu trabalho no reino te permite fazer. Amém, irmãos? Amém. Deus, ele dá honra a quem retorna, mas também dá honra a quem fica. E nenhuma das honras é maior, mas o desfrute do seu trabalho é maior. Quem semeia 10, colhe 100. Mas, quer dizer, falando da passagem do filho pródigo, nós possamos ver também que tem a oportunidade que o filho teve de voltar para casa. Então, nós possamos também colocar, e cada vez também nós temos a oportunidade de servir o Senhor, de voltar para os braços do Pai. E uns não querem. O filho poderia, ele preferiu primeiro passar pelo processo, comer as bolotas do povo e depois voltar. E nós estamos tendo a oportunidade todos os dias de estar no braço. Nós não estamos comendo bolota do povo, nós estamos comendo bem do melhor que Deus está dando. Muitas vezes a gente não recebe essa oportunidade de servir a Deus. Glória a Deus, a casa do Pai está sempre aberta. Enquanto houver fôlego de vida, há a oportunidade de voltar para os braços do Pai. Amém? Lembre-se disso, jovens. Quando as vozes do mundo apagarem a voz do Senhor Jesus, a casa do Pai está sempre aberta para os receber. Glória a Deus por isso, e creio em Deus. E proclamo, profetizo isso na vida de cada um de vocês. Ninguém se desviará nem para a direita nem para a esquerda, porque a mão do Senhor sustentará em todos os vossos caminhos. Amém? O povo de Israel estava em um caminho meio que duvidoso, porque era assim: quando eles sofriam, eles corriam para os braços de Deus, alguém erguia sua voz e
dizia: Pai, olha para nós, venha nos ajudar, venha nos auxiliar. Aí Deus ouvia do céu, levantava um libertador, levantava um polícia, para que pudesse estar levando o povo a guerrear e a vencer as suas guerras. Mas quando Deus terminava de usar aquele juiz, aquele libertador, e a guerra acabava, a guerra cessava, aí havia paz em Israel, aonde eles poderiam desfrutar dos banquetes tranquilamente. Não haveria mais povos que iriam lá para roubar, para saquear. Agora todo o povo tinha liberdade de plantar e colher, todo o povo tinha liberdade de frutificar, de multiplicar com filhos, casavam-se. Agora o povo estava em verdadeira paz. Neste momento, quando existia esta paz, o povo se esquecia de quem era Deus. E é nesse momento que eles não oravam mais, não louvavam mais, não jejuavam mais, não adoravam mais, é que Deus falava: tenho falta dos meus filhos, tenho falta de ouvir a voz dos meus filhos, tenho falta de sentir o aroma suave das vossas adorações, dos vossos sacrifícios, tenho falta de ouvir as vozes dos louvores entoados pelos levitas do Senhor, tenho falta de ouvir as orações das mulheres, de chegar ao meu trono de graça. Nesse momento, Deus fazia o quê? Vou chamar a atenção dos meus filhos. Estou parafraseando, irmãos, não está diretamente dessa forma na Bíblia, mas que nós percebemos exatamente isso que acontece. Com 40 anos o povo vivia em plena paz, daqui a pouco Deus enviava um povo para chamar a atenção do seu povo. Observa bem, Deus é tão misericordioso que Ele não deixava o povo ser completamente aniquilado. Passava-se por guerras, passavam-se por lutas, passavam-se por pelejas, passavam-se por fome, mas o povo do Senhor ainda persistia, ainda prevalecia, ainda tinha um escape. O que Deus está nos ensinando? Deus está nos ensinando que é bem melhor procurar a Ele, mesmo que a sua carne não queira. Acordei hoje pela manhã, não quero orar, não quero ler a Bíblia, não quero cantar. Irmão, faça mesmo sem vontade, faça mesmo sem ter aquele desejo. Por quê? Porque enquanto você está se dobrando à sua carne, enquanto você está se dobrando ao seu desejo, Satanás está aplaudindo. Olha lá, Senhor, deixou de orar, o Senhor está vendo o YouTube. Olha lá, Senhor, deixou de ler a palavra do Senhor e aprendeu. E o Senhor está olhando, está vendo um filme, está vendo uma série. E o pior, não é nem uma série comum, é uma série com palavras de gírias, palavras, palavrões, vamos colocar assim como nós falamos lá no Brasil. São palavras que trazem um cunho sexual, palavras ousadas, palavras que vão ferir a integridade do caráter de Deus em você, a integridade do Espírito Santo em você. Não estou dizendo que você não pode assistir nenhuma série, nenhum filme. Você pode, mas a palavra do Senhor vai nos dizer bem claramente: buscai primeiro ao reino de Deus e a sua justiça. Não é só pela manhã, mas é em tudo em sua vida, irmãos. É em tudo em sua vida. Se o mundo fosse bom, não haveria um juízo para aqueles que queiram viver no governo humano, ou um governo satânico, como as palavras de Deus vai nos dizer. Amém? O que nós precisamos entender é que nesse momento em que o povo de Israel está também distante do Senhor, Deus levanta Débora para ser a libertadora e juíza desse povo. É isso? É isso? Não. Ela já era juíza. Ela já julgava o povo. Ela já se sentava embaixo de uma árvore para julgar o povo. Agora Deus a levanta como profetiza, como a voz dele no meio do povo. E como voz dele no meio do povo, Deus manda ela dizer para Baraque: ei, agora o negócio é contigo, varão. Agora o negócio é contigo, jovem. Agora o negócio é você ser corajoso e você ser ousado. Por quê? Porque o povo está sofrendo. Deus não gosta de ver o seu povo sofrer. Deus não gosta de olhar para baixo e ver o seu povo sofrer. Sabe por quê? Porque se o governo dele é um governo de sofrimento, quem é que quer viver debaixo desse governo? Pensa comigo. Qual testemunho você está dando lá fora
para com um Deus que você serve. Ah, coitadinho, sofre tanto. Meu Deus, passa fome. Deus não é esse tipo de Deus. Deus não é um tipo de Deus que não quer dar cura, ou que só quer trazer enfermidades. Não. Deus é um tipo de Deus que quer trazer bênçãos sem fim sobre você, para proclamar ao mundo que existe um Deus que trabalha em sua vida. As bênçãos do Senhor já estão disponíveis para os seus filhos. João vai escrever a sua epístola e vai dizer: aquele que é do Senhor, o inimigo não. Agora precisa em que você exerça a sua fé para que isso aconteça. Porque Deus ele não vai chegar até na porta da tua casa, sentar o pé na porta da sua casa e falar: cheguei, agora é tudo bonança. Não é assim, meu irmão. Não é assim que as coisas acontecem. Deus ele não é um arrombador, Deus não é um ladrão, Deus não é um oportunista, Deus não é um autoritário, um ditador que chega e diz para você: você tem que fazer isso, presbítero Antônio, se você quiser ter as minhas bênçãos, se você quiser ser feliz. Não é assim que Deus trabalha. Em toda a palavra dele, ele vai convidar, ele vai te dizer que se o que você fizer de acordo à obediência à palavra dele, você vai ter bênçãos. Você pode até adquirir riquezas, você pode até acumular tesouros nesta terra, mas você nunca vai conquistar a verdadeira paz, a alegria e gozo que nós temos em Cristo Jesus. Eu já vi muita gente viver com um salário mínimo, ter as contas organizadas, ter a saúde em dia, ter o seu celeiro cheio, dizimar como deve ser dizimado, não como troca de favor com Deus, mais feliz do que muita gente com mansões e com heliporto e seja lá o que for que tenha mais. Nós precisamos entender que com Deus não é o quanto você tem, mas é o quanto que habita em você. Amém? Então nesse período Deus levanta Débora para dizer para Baraque: ei, a coisa é contigo, a coisa é com você. Mas aí Baraque vai temer. Amém? Contexto histórico de Juízes de Israel. Está na tela aí, irmãos? Idolatria e paganismo. Alguém pode ler em nome de Jesus, para que vocês não se cansem da minha voz, já estão cansando. Débora foi convocada para julgar o seu povo num dos piores momentos da vida nacional. Josué, o grande líder, não estava mais entre eles, e por isso não havia unidade espiritual no país. A idolatria e a apostasia assolavam a nação. A circunstância era tão difícil que Débora fez questão de registrá-la em seu cântico de Juízes 5:8. Certamente, o que provocou essa situação foram os longos anos de paz relativa à prosperidade sob a liderança de Eude. Juízes 3:3. A Bíblia afirma que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude em Juízes 4:1. Por conta disso, entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã. Juízes 4:2. Débora fora convocada pelo Senhor no mesmo instante em que o povo de Israel clamou por ele. Juízes 4:3. Ainda hoje, quando a igreja clama arrependida, confessando seus pecados, o Senhor chama e envia obreiros com a missão de conduzi-lo ao caminho de santidade. Progresso da civilização pagã. Pode continuar. No tempo de Juízes, a Palestina era uma região muito próspera. Havia grandes e pomposas cidades, resultado de crescimento de uma civilização milenar. Por essa razão, os hebreus ficaram impressionados com as realizações culturais de seus vizinhos, e aos poucos foram absorvendo sua cultura religiosa e ao modo de vida da
secularismo continua crescendo na igreja. Ele é o responsável pelo desvio de muitos cristãos. Há crentes que deixam de buscar prioritariamente o reino de Deus e a sua justiça para mergulharem no mundanismo traiçoeiro. 3. A opressão sobre os cananeus. Jabim, rei de Canaã, nos 4:13, dominava as principais rotas comerciais da região. Isso fazia com que o povo de Israel se sentisse oprimido, não havendo outra alternativa senão tomar outro rumo. Os cananeus eram bem superiores a Israel, especialmente no que tange às armas de guerra. Possuíam 900 carros de ferro, e recebiam treinamentos militares especializados. Dominavam a indústria e o comércio diversos, armavam seus vizinhos como Israel e não permitiam que ninguém vendesse armas aos judeus. Não se via escudo nem lanças entre 40.000 em Israel. Essa época em que Débora recebera sua divina chamada. Só a intervenção sobrenatural de Deus poderia fazer de Israel o povo vitorioso. Quando a guerra é do Senhor, a vitória é certa. Inicialmente, Deus a entregara nas mãos de Jabim para prová-los. Porém, mais tarde, o Senhor entregou Jabim nas mãos dos filhos de Israel para honrá-los. O Todo-Poderoso precisa de uma pessoa corajosa para interceder pelo povo. Deus continua procurando e convocando os seus santos. Amém? Amém. Irmãos, a história do mundo não muda. Do mundo da igreja, ela não muda. Continua até os dias de hoje. Porque o mundo, ele vai buscar nas suas estratégias, na sua intelectualidade, artimanhas de viver, técnicas para viver, técnicas para sobreviver em meio a esta terra, ok? E assim conquistar as terras. O homem, ele é conquistador nato. Em seu coração ele tem o desejo de conquistar. Que qual pai de família não tem o desejo de conquistar os bens para os seus filhos e dar uma estrutura familiar perfeita para os seus filhos? Qual dos jovens que estão iniciando hoje o seu processo de amadurecimento não deseja conquistar a estrutura da qual é necessária para vencer posteriormente as suas guerras, ou para não ter as guerras que os pais, que eles viram os pais terem desse processo? Qual mulher não deseja chegar na sua idade plena ou na sua idade madura e já ter conquistado tudo aquilo que ela planejou? As mulheres, muito mais do que os homens, conseguem fazer isso, né? Planejando em cadernos, em folhas, né? Homens começam a viver mais do que planejar. As mulheres cabem mais essa estratégia de anotar. Eu, com 15 anos, eu vou terminar no segundo grau. Não sei nem se é com essa idade. Quanto? 17 anos. 18 anos. Já mudou. 15, 17, 18. Daqui a pouco vai chegar nos 30. 18 anos eu termino o meu segundo grau. Com 18 e meio eu estarei na faculdade. Ninguém deu glória a Deus. Glória a Deus. Já passou, irmão. Acabando minha faculdade, já estarei casando com o meu marido. Já tem como é que essas meninas são assim? Tem que orar mais ao Senhor. Tem que orar mais ao Senhor. A vida do casal sempre está primeira. É que ela sabe que o Espírito Santo já separou dela. Aleluia. Aos 25, 26 eu vou ter um filho. Aos 27 eu vou ter outro. Aos 28 outro. Aos 29 outro. Acabou, amém? Glória a Deus. E assim vai multiplicando. As mulheres cabem a programar mais os seus passos. O homem, ele até programa, mas ele programa num período curto de espaço de tempo. Ou quando programa, a intenção dele é de controle.
A conquista dele é de controle. E aí nós vamos ver na Bíblia muitos homens que se levantaram no paganismo para controlar uma massa. Um deles é Nabucodonosor, um grande rei que é contado até pela história geral sobre a sua sabedoria, o seu conhecimento, sobre os homens que estavam à disposição dele para trazer estratégias de guerra e conquista a outros povos. Quer estratégia maior do que ele conquistar um povo, pegar os melhores deste povo, os mais sábios, os mais intelectos, os mais fortes, colocar dentro do seu reino para absorver a cultura do seu reino e assim contaminar a cultura deste outro povo, para que todos sejam de um só povo, no caso a Babilônia? Isso é estratégia. Isso não foi algo feito por fazer. Isso é uma estratégia de disseminar, acabar, extinguir uma cultura. Mas graças a Deus, ainda existem homens como Daniel, como Sadraque, como Mesaque, como Abidnego, que são os nomes babilônicos, que permaneceram firmes no Senhor, não se dobraram e disseram não ao paganismo, não ao mundo, não à cultura satânica, para que eles permaneçam firmes na cultura celestial que Deus entregou. Porque o grande problema que nós temos hoje em dia, e Débora teve nesse período, é que o povo estava se dobrando ao paganismo, à idolatria, ao governo daquele povo, dos cananeus naquela época. Irmãos, era mais ou menos assim. Enquanto Eude vivia, enquanto ele era a presença de Deus ali naquele local, o povo estava adorando ao Senhor. Glória a Deus, temos um juiz, temos um libertador, Deus está usando alguém. Agora, quando chega ao ponto de Eude morrer, passa-se um tempo, era como se eles fossem lá no armário de um deles, pegassem os ídolos deles de volta, colocassem no altar de volta, e agora nós vamos orar a esse Deus, porque já não temos mais ninguém. Se dobrar ao paganismo, se dobrar ao governo mundano, é você dizer não para Deus. Mas mais uma vez, Deus levanta alguém para dizer: ei, eu ainda sou o seu Deus. Então, a idolatria faz com que o povo passe pelas lutas para viver ou para retornar à presença de Deus. O progresso da civilização pagã é notório. Os escudos como arma, as espadas, as lanças eram superiores, os carros de ferro. E os israelitas não tinham carros de ferro. Nem quando eles foram perseguidos por Faraó, eles tinham carroças para levar as suas coisas. Não eram usadas para carro de guerra. Mas o povo, o pagão, ou no caso o cananeu, tinha os carros de ferro. Pensa comigo. Vamos trazer para os dias de hoje. Quem assiste o UFC? Graças a Deus ninguém assiste. Aleluia. Tem pessoas que fazem artes marciais, jiu-jitsu. Nosso irmão Bertone disse que ele faz arte marcial. Sai de perto dele, Você já observou que com a estratégia certa, alguém na arte marcial consegue vencer um gigante? Consegue? Ok. Só que nós estamos falando de carros de guerra. São carros preparados para a batalha. Carros usados por cavalos para atingir velocidades maiores. Nós estamos falando de uma estratégia de guerra para acabar com a guerra em questão de minutos. Destruir milhares dos israelitas que não tinham escudos, tinham poucas espadas, não tinham muitas lanças, não eram guerreiros. Os israelitas nunca foram guerreiros natos. Eles eram fazendeiros, eles eram agricultores, eles eram daqueles que cuidavam da terra. Mas com a força do Senhor, eles vencem batalhas. Isso nos dá um ensinamento, irmão, muito grande. Você não precisa de artimanha. Você não precisa de um jeitinho para conquistar as coisas deste mundo.
ou para viver melhor neste mundo, ou para viver em paz neste mundo, vocês precisam do Senhor. É simples. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele. E quando Ele fala tudo fará, é exatamente isso. Eu faço tudo por vocês. Basta simplesmente me adorar. Basta simplesmente buscar a minha face. Então, os cananeus, com este progresso mundano, porque quem não confia em Deus vai buscar confiar na força do seu braço, vai buscar no que ele acha que é inteligente para ele, ou íntegro para ele, porque precisa ser palpável para uma pessoa que confia em si. Os cananeus têm um progresso maior do que os israelitas, então era fácil olhar para eles e dizer, vai nos vencer. Tem gente que julga muito Baraque. Quando Baraque vira para Débora e fala, eu só vou se tu fores. Tem gente que vai chamar ele de covarde, tem gente que vai chamar ele de medroso. Mas irmãos, vamos nos colocar no papel do nosso irmão Baraque hoje. Eu não conheço Baraque, não sei se ele é alto, se ele é baixo, se ele é forte, se é barbudo, se é careca. Eu não sei quanto tempo ele lutou em jiu-jitsu igual o nosso irmão Bertone. Eu não sei quais eram suas armas de guerra. Eu não sei, mas vamos nos colocar no lugar do nosso irmão Baraque nesse momento. Eu quero saber dos irmãos, qual dos irmãos enfrentariam carro de guerra, carro de ferro, espadas, escudos, lanças e flechas neste momento, para o nome do Senhor Jesus Cristo? Levanta a mão, quem é que enfrentaria? Glória. Só nosso presbítero Antônio. Ele levantou a mão. Quem levantou a mão? Evelyn. Evelyn também é guerreira. O restante, ninguém vai. Aí Deus vira para Gideão e fala para os medrosos, para os covardes, retorne para o acampamento. Ainda é meu povo, mas ainda é medroso. Não chama ninguém medroso não, irmão, em nome de Jesus. Cada um com Deus. O que eu quero dizer é que aquilo que é visível é fácil de nos amedrontar. Já observou? Você já teve guerra na sua vida e você parou, analisou e falou, vou morrer. Não vai ter jeito. Não tem como. Desta vez, tudo vai por água abaixo. Dessa vez, vai acabar geral. A família vai acabar. Eu vou morrer, não tem mais jeito. Sabe, aquela enfermidade, quando o homem está gripado, que acha que não vai sair mais da cama. Não vou destruir a gente não. Nós somos fortes no Senhor. É só dor de cabeça que ela vai morrer. Só dor de cabeça que ela vai morrer. Eu não estou morrendo. Só dor de cabeça. Sabe quando nós estamos vendo que as coisas estão difíceis demais? Impossíveis. A palavra é essa. Impossível haver uma solução. Sabe? Quando isso pareceu impossível, pois é, Jesus ainda estava com você. Só você não viu. Porque o seu olhar ficou fixo a quem estava guerreando contra você, a situação que se colocou contra você, e o seu olhar não fixou ao Deus da sua salvação. Às vezes você até clamava, Deus, será que você não está me vendo? Será que você não está observando o meu sofrimento? Será que você não está vendo a dor no meu coração? Será que você não está vendo a angústia, a ansiedade passando sobre mim? E Deus em silêncio. Sabe por quê, irmão? Porque para mim e para a sua vida, Deus já está dizendo há muito tempo, ser forte e corajoso. Porque se Ele diz que Ele não nos deixaria órfãos, não nos deixaria só, Ele está conosco continuamente. Tu vai deitar, Ele está lá. Tu está sonhando, Ele está lá. Tu levanta, Ele está lá. Tu está no banho, Ele está lá. Tu está no celular, Ele também está lá. Enquanto você estiver com sopro de vida, Ele está lá. Agora nós tememos mais as circunstâncias do que temos a coragem de enfrentar as circunstâncias da fé que nós temos no Senhor Jesus. Porque é fácil temermos aquilo que parece grande. Vou repetir.
É fácil temermos aquilo que parece, porque nós vemos. Baraque viu os carros de guerra, Baraque viu o exército, era muito superior, muito superior. Baraque viu as lanças, as flechas, as espadas, e ele falou: não tem como. Mesmo que Israel inteiro viesse aqui nos ajudar, não tem como. E olha que foram 12 tribos, Zebulon e Naftali. Ele parou e analisou: não vou vencer. Só vou se ela for comigo, porque se eu morrer, ela também morre. Se é a palavra de Deus, vai me acompanhar. Se é a voz do Senhor, no meio do campo vai estar. Amém? Nós precisamos nos prender à voz de Deus em nossas vidas. Esquecemos quem é que está guerreando contra nós. Não somos nós que temos que temer a eles, se nós estamos na verdade, se caminhamos na verdade, se estamos firmados na verdade, que é Cristo Jesus. Não devemos temer mal algum. Não devemos temer mal algum. Mas a nossa natureza da carne ainda nos deixa viver a ansiedade, o medo de não sobreviver às batalhas. O que nós precisamos entender é: Deus não te leva às provas para que você morra. Deus te leva às provas para você enxergar quem é Ele na sua vida. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então fala para o seu irmão em nome de Jesus Cristo. Já está vendo a pregação, olha só. Fala para o teu irmão em nome de Jesus Cristo: você não vai morrer. Irmão, seja profetiza aí, igual Débora, e fala com uma voz mais forte. Fala com ele: você não vai morrer. Pode vir lutas, pode vir guerras, pode vir noites turbulentas, mas você não vai morrer. Aleluia! Deus não nos leva, não nos trouxe aqui para morrer. Deus nos trouxe aqui para dar vida, vida em abundância, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tópico 2: Débora profetiza e juíza. Débora, mãe em Israel. Quem pode ler em nome do Senhor Jesus Cristo? Na Bíblia, os nomes quase sempre se relacionam ao contexto socioeconômico que a pessoa vive, ou ao ofício que desempenha na comunidade. O nome Débora no hebraico significa abelha. O título Mãe de Israel pode ser uma alusão às funções e à importância da abelha rainha em seu livro. Débora era casada com Arquidote e provavelmente descendia da tribo de Efraim, mulher madura, séria, determinada, de conduta moral elevada. Além do mais, era muito corajosa. Em nenhum momento temeu estar à frente da batalha com Baraque, o grande general dos exércitos de Israel. Pode continuar aí. Débora e sua biografia bíblica. Débora fora designada por Deus para ocupar um cargo importante e exercer funções que eram reservadas à classe masculina da época. As mulheres, salvo raríssimas exceções, sempre ocuparam posições inferiores às dos homens, tanto em Israel quanto nas comunidades vizinhas. Todavia, aprove o Senhor contratar os conselhos humanos, como faria Jesus tantas outras vezes. Débora foi a única juíza de Israel. Sua história revela mais retumbante das vitórias cantadas na Bíblia. Deus usa quem quer, como quer e onde quer. Sua multiforme sabedoria é a característica essencial das suas operações. 3. Débora a profetiza. Antes de julgar Israel, Débora já atuava no ministério profético. Na Bíblia, há várias mulheres que se dedicaram a esse ministério: Miriam, Hulda, Noadias e Ana. Como profetiza, Débora não se acovardou. Entregou a mensagem divina a Baraque com segurança e determinação. O Eterno confiou a essa grande mulher as estratégias de guerra, o comando e a vitória. Em seu belíssimo cântico, louva ao Senhor com ênfase e ousadia. Ao Senhor eu cantarei. 4. Débora a juíza. Débora era capaz e profundamente espiritual.
sabia discernir e julgar com retidão. Sob orientação divina, estabelecendo fora o público ao amigo, facilitando o acesso de qualquer pessoa que desejasse receber esses conselhos. De juízo local, estabelecia as montanhas de Efraim. Deus a levou à categoria de juízo geral de Israel. Isso faz o Todo-Poderoso com todos aqueles que se colocam à disposição de sua soberana vontade. Hajamos assim, nada de forjar posições de honra, e depois dizer que tudo veio do Senhor. O Senhor continua buscando homens e mulheres fiéis, que estejam com a visão correta no lugar que queremos Deus. Sim, a vitória de Israel. Diante do perigo, Débora agiu com urgência e decisão. Ordenou que Baraque viesse imediatamente à sua presença, a fim de comunicar os planos de Deus. Assim cantou: cessaram as aldeias de Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel, me levantei. O verbo levantar detona desprendimento, coragem, fé e determinação. Com liderança e autoridade, essa autêntica heroína israelita ordenou que o exército hebreu enfrentasse seus inimigos com ousadia e veemência. Providencialmente, Débora estava no lugar certo, no lugar certo e com a estratégia certa. Aleluia. Irmãos, neste tópico nós vamos falar um pouquinho sobre a posição de Débora. E temos comumente vindo em nossa mente, quando alguém quer tomar como exemplo outra pessoa, vamos levar para os casais, quando uma mulher quer falar com o marido: eu queria que você fosse igual fulano de tal. Não deveríamos fazer isso. Em nome de Jesus Cristo, esposas, não fazem isso. Seu marido é uma peça única que Deus criou. Receba ele como Deus o entregou. Amém? Amém, varoas? Amém. Então nunca compare os seus maridos e os maridos nunca comparem suas mulheres. Isso não é da parte de Deus. Mas infelizmente existem pessoas lá fora, aqui dentro não. Pessoas lá fora que ficam: como eu queria que você fosse como o marido de fulana de tal. Ele me dá flores. Ele me leva chocolate. Ele me leva para jantar. Ele dá joias. Ele dá anel de brilhante. Ele dá viagens para Dubai, para não sei para onde. Nós temos a rotina, o costume de estarmos fazendo um balanço de valores de acordo com o sexo da pessoa. O homem sempre vai ser comparado com um homem, e uma mulher sempre vai ser comparada com uma mulher. Mas eu já vi tanta mulher nessa vida que dá 10-0 de macho aí. Eu já vi tanta mulher nessa vida que põe muito homem no chinelo, a começar de mim. Tem muita mulher que me põe no chinelo. Minha sogra mesmo me põe no chinelo facinho. Quando nós falamos com algum homem, seja igual a Débora, é como se fosse um insulto. É como se nós estivéssemos o rebaixando a classe mais inferior. Mas deixa eu dizer uma coisa aos homens desta casa: nem eu, nem você conseguiríamos ser o que Débora foi naquela época. E nem ela conseguiria ser o que você é nesta época. Porque para cada época Deus tem uma guerra, uma batalha a ser travada. E para cada batalha Deus levanta um guerreiro. E essa noite, ou neste dia, ou nesta era, você é o guerreiro dentro da tua casa. Seja você homem, seja você mulher. Agora, o que nós poderemos nos comparar, ou o que nós poderemos nos assemelhar, é que nós devemos nos levantar com coragem, com força, com sabedoria e discernimento, para que nós tenhamos a estratégia certa para vencer as batalhas que estão se levantando em nossa casa, em nossa família, em nossos filhos, em nossos esposos e esposas e em nossa igreja. O grande problema é que o povo estava sentado com medo. Entendam, o governo satânico adentrou, o governo satânico tomou posse,
o governo satânico estava em volta deles para os acovardar, e estava acontecendo, eles estavam ganhando em meio à pressão, mas Deus precisou de Débora se levantar para ser voz de Deus ali, mas não só se levantar como uma voz, mas como uma mãe que guerreia pelos teus filhos, como uma galinha que não tem grandes armas para lutar, mas luta contra gaviões, contra falcões, para defender os seus pintinhos. Então Débora se levanta como uma guerreira do Senhor, alguém que tem coragem de enfrentar um exército que não tinha condições de ser vencido, mas ela acreditou: se Deus me levantou e se Deus me ordenou, a vitória Ele dá. E que nós precisamos entender irmãos, entendam, quantos da sua família já viveram nesta terra e não experimentaram a graça que hoje vocês estão experimentando? Mas Deus separou você em meio à sua geração para dizer: basta, a partir de hoje a honra e a glória vai ser só para Jesus. A partir de hoje o paganismo não vai entrar na minha vida, a idolatria não vai entrar na minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A partir de hoje não será mais Satanás que ditará a ordem da minha casa, não haverá bagunça do inferno na minha casa. E eu não estou falando de sofá fora do lugar, eu não estou falando de guarda-roupa bagunçado, muito menos de pia suja, porque isso vai acontecer, vai se organizar a partir do momento em que você colocar-se à disposição de Cristo. Cristo te dará força, sabedoria, discernimento e estratégias para vencer todas as suas batalhas. Buscar em Deus agora como os valores morais que nós precisamos para continuar a nossa caminhada, continuar a nossa guerrilha. É o que eu e você, sendo homem ou mulher, sendo jovem ou ancião, criança ou adolescente, é que precisamos colocar em prática. Uma pessoa que ouviu a voz do Senhor, uma pessoa que não se desviou em momento nenhum. Entenda uma coisa: ouvir a voz embaixo da árvore é fácil, só está ela. Se colocar no campo de batalha e ver aquele exército todo é difícil. É nesse momento que você vai colocar em prova se você realmente tem fé. É na batalha. Você só prova que você acredita em Jesus Cristo não é na batalha. É quando você é desafiado para dizer quem é Jesus na sua vida, o que Jesus é para você. E não venha me dizer aquelas frases prontas: Jesus é tudo, Jesus é meu Senhor, é cheirosinho, é meu amorzinho, meu para. Procura na Bíblia quem é Jesus. Quem Jesus é para a humanidade. Eu não estou falando só para você como cristão, porque isso você deveria saber de sua voz salteado, mas quem Jesus verdadeiramente é. Aprenda a defender a sua fé com coragem. Se levante como Débora, porque nós estamos entrando em uma era que o esfriamento espiritual está acontecendo. Mas depende de mim e de você de se levantar e dizer para o inferno: ei, você pode vir com onda de gelo, pode vir com iceberg, você pode vir com o que for, mas a chama do Espírito Santo continuará acesa no meio desse povo. Porque este povo sabe a quem adora, sabe a quem buscar. Eles não estão vivendo em uma fantasia. Você não veio para a igreja porque o pastor é bonito, não. Porque não é só para a irmã Daiane. Você não vem para a igreja porque os presbíteros se vestem bem, não. Porque não é só para as esposas dele. Você não vem para a igreja para mostrar que você pode fazer alguma coisa, não. Porque você não pode, tem gente que faz melhor. Agora, quando Jesus Cristo enxerga lá no céu, Deus olha para baixo e encontra a Débora Cartaz. Cadê a Débora Cartaz? Está ali. Agora eu estou vendo. Meus adoradores que me adoram em espírito e em verdade, não querem aplausos para si, não querem glórias para si, não querem honras para si, mas eles estão de joelhos, estão buscando, estão adorando, estão louvando. Não tem dissensões, não tem difamações, não tem calúnias, não tem fofoca, não tem guerras entre eles, porque eles são um só povo, uma só língua, uma só visão e um só propósito, que é buscar a glória de Jesus nesse lugar.
Enquanto não vivermos assim nesta terra, no meio desse povo, não venceremos as batalhas que temos que vencer. Jesus te chama hoje para um posicionamento. É isso que Ele te chama. Ele te chama para você se levantar. E esse se levantar não é só eu te pedir para você levantar da sua cadeira, não. Você pode levantar 100 vezes, 1000 vezes, vai continuar a mesma coisa. Mas quando aqui mudar, de falar com Deus, Deus, não quero mais isso. Chega desse medo, chega dessa angústia, chega dessa ansiedade de me tomar por completo, chega desse temor às coisas que estão lá fora, as vozes que estão ao meu redor. Chega, eu não quero mais ouvir isso. Eu já ouvi a sua voz me dizendo: siga-me, toma a tua cruz e siga-me. Então eu estou te seguindo, Jesus, a partir de hoje. Se eu parei na caminhada, eu estou me levantando hoje como um homem de coragem, como uma mulher de coragem, como alguém que tem a ousadia de levar o seu nome a qualquer lugar. Amém, irmãos? Amém. Vocês estão em silêncio, eu estou achando até que Deus está falando com vocês, como diz o nosso evangelista Henrique. Olha sobre os seus pés em nome de Jesus. Eu sei que os dias são cansativos, as lutas são grandes, mas eu quero que vocês entendam uma coisa: o amor de Deus sempre está disponível a nós. A sua misericórdia dura para sempre, a sua bondade é infinita, e tudo o que nós temos que fazer é sermos homens e mulheres corajosos no Senhor. Eu não sei o que tem levado vocês a esfriar na fé. Se isso está acontecendo, e espero que não esteja. Eu não sei o que tem paralisado vocês na caminhada do chamado que Deus tem para cada um. Que é uma ordem do Senhor para avançarmos. Ninguém é chamado para ser e viver a mesma coisa sempre. Há degraus que precisamos subir. Assim como na vida escolar, que você passa de série em série, assim também é na vida cristã. A cada prova que você vence, a cada aprovação de Deus que você tem, a cada estratégia tomada para vencer as guerras que você tem, a cada momento você está a mais um passo de conhecer melhor o seu Criador. Ninguém conhece a Cristo sem ouvir a sua voz, e ninguém o vê se não tiver com o coração totalmente voltado para Ele. Precisamos tomar a coragem de Débora, de enfrentar aquilo que era impossível de se enfrentar, de guerrear contra aquilo que era impossível de guerrear, e vivermos a vitória que já é do povo de Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Quantos aprendemos sobre Débora essa noite? Diz amém. Amém. Quantos vão se posicionar como Débora essa noite? Diz amém. Amém. Em nome de Jesus. Quantos continuarão dizendo sim para Cristo, Amém. mesmo em meio ao mundo de coisa? Este é o sentido de vivermos neste mundo, sempre dizer sim para Cristo e não para o mundo e os desejos que há em nossa casa. Bem, eu vou convidar o nosso segundo vice-superintendente, o presbítero Tiago, a estar fazendo essa oração final, impetrando a bênção apostólica em nome de Jesus. Amém, Jesus. Feche seus olhos. Vamos ao nosso Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
uma graça aqui nesse lugar, Pai. Obrigado, Deus, pela tua palavra.